Alô, galera radiológica! Meu nome é Ricardo Bispo, sou professor do curso de Técnica em Radiologia do Colégio Senes e vou estar hoje conversando com vocês sobre física das radiações. Antes de começarmos a falar propriamente de física das radiações, a gente tem que dar uma olhada na evolução do modelo atômico. 400 anos antes de Cristo, Demócrito, um filósofo da época, ao carregar uma pedra, deixou-a cair e percebeu que ela se partiu em 1000 pedaços, vários. E aí ele começou a pensar. Pegou mais um pedaço desses e fragmentou. Então ele chegou à seguinte conclusão: a matéria não pode ser dividida infinitamente. A matéria tem um limite com as características do todo. Esse limite seria uma partícula bastante pequena que não poderiam mais ser divididas. Então o nome A de 1 e tomos, indivisível, por isso chamado de átomo. Porém, Aristóteles acreditava que a matéria era contínua e composta pelos 4 elementos: água, ar, terra e fogo. Então, o modelo de Demócrito permaneceu na sombra durante 20 séculos. Até que em 1808, Dalton provou um outro modelo atômico, chamado bola de bilhar. Ele disse que os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos e elementos diferentes têm massas diferentes. Os diferentes átomos combinam-se em variáveis proporções, formando novas substâncias. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. Quais foram os problemas com esse modelo? Dalton não conseguiu explicar a eletricidade nem a radioatividade. Então, continuando os estudos, Thomson trouxe um novo modelo, também conhecido como modelo do pudim de passas. Ele propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, onde haveria a totalidade de cargas positivas homogeneamente distribuída. Incrustadas nessa gelatina estariam os elétrons de carga negativa. A carga total do átomo seria igual a 0. O modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908 por Rutherford. Rutherford propõe, então, a 2 dos seus alunos, Jayce e Madsen, que bombardeassem finas folhas de materiais com partículas alfa, a fim de comprovar ou não a validade do modelo atômico de Thomson. Como o átomo, segundo Thomson, era uma espécie de bolha gelatinosa, completamente neutra, no momento em que a partícula alfa, numa velocidade muito grande, colidisse com esses átomos, passariam direto, podendo sofrer pequeníssimos desvios de sua trajetória, caso o modelo de Thomson estivesse correto. O que Rutherford observou? A maioria das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Algumas partículas sofreram desvios de até 90 graus ao atravessar esta lâmina de ouro. Algumas partículas alfa retornaram. Então, como explicar este fato? Ele trouxe, então, o modelo planetário. Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada na região central, o núcleo, com massa bastante pronunciada. Rutherford propôs que o núcleo concentraria toda a massa do átomo, assim como a totalidade da carga positiva, chamada de prótons. Os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada de eletrosfera. Surge assim o átomo nuclear. Para os físicos, toda carga elétrica em movimento, com os elétrons, perde sua energia na forma de luz, diminuindo assim a energia cinética e, consequentemente, a atração entre os prótons e elétrons faria haver uma colisão entre eles, destruindo o átomo, algo que não acontece. Portanto, o modelo atômico de Rutherford, mesmo explicando o que foi observado no laboratório, apresentava uma incorreção. Até que Bohm traz um modelo anatômico, que estudava os espectros de emissão de gás no hidrogênio.
O gás de hidrogênio aprisionado numa ampola submetida a alta diferença de potencial emitia luz vermelha. Ao passar por um prisma, essa luz se subdividia em diferentes comprimentos de onda e frequência, caracterizando um espectro luminoso descontínuo. Postulados de Bohr. A eletrosfera está dividida em camadas, ou níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q. E os elétrons nessas camadas apresentam energias constantes. Em suas camadas de origem, camadas estacionárias, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa e para tal é necessário que ele ganhe energia externa. Um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar à sua camada de origem. Nessa volta, ele devolve a mesma quantidade de energia que havia ganho para o salto e emite um fóton de luz. Se o núcleo é formado de partículas positivas, os prótons, por que elas não se repelem? E os elétrons, sendo de partículas negativas, por que não são atraídos pelo núcleo? Nesse momento, Röntgen, nosso herói, pois sem ele não teríamos a nossa querida profissão, resolveu repetir a experiência de outro físico, Lenard. Então ele escreveu singela carta pedindo ao Lenard que lhe dissesse aonde ele comprava as suas lâminas de alumínio. Lenard, que já estava com problemas de obter essa lâmina, ofereceu a Röntgen 2 lâminas do seu estoque pessoal. E Röntgen começou o estudo com os raios emitidos na ampola de Crookes. Repentinamente, notou que uma placa atrás da sua sala se fluorescia. Ele resolveu apagar a luz para ver melhor essa situação. No que ele mais uma vez apertou o botão, viu que a fluorescência se repetiu. Nesse momento, ele tapou a ampola com uma folha de cartolina para não ser pego desprevenido com a luminosidade que saía da ampola. E surpreso, verificou que mais uma vez aquela placa fluorescia. E ele, nesse momento, descobriu que alguma coisa a mais saía daquela ampola, e não eram os raios catódicos, por causa da distância que se encontrava essa chapa. Por não saber, ele usou o nome de raio-x, a incógnita matemática, aquilo que não se conhece. E ali ele começou os seus experimentos. Se trancou e durante uma semana começou a testar tudo que ele tinha ao seu alcance, desde uma caixa de madeira com pesos de metal utilizado nas balanças da época, como uma bússola. E numa dessas repetições, ele passou a sua mão na frente do raio e percebeu que ele conseguiu visualizar a sua estrutura óssea. Ali, Röntgen viu que descobriu algo que realmente nunca tinha sido mencionado. Ele talvez não tivesse a noção do quanto isso mudaria a história da medicina, mas ele já sabia que a sua descoberta era muito importante. A partir desse momento, Röntgen começou a imaginar como que ele provaria para a comunidade científica a sua descoberta. Então ele propôs à sua esposa, a Ana Berta, fazer o que seria o primeiro exame radiográfico do mundo. E ele radiografou a mão de sua esposa, que quando viu, disse a célebre frase: "Nossa, acabei de ver a minha morte." E assim ele bateu uma foto daquela fluoroscopia e apresentou o seu trabalho na comunidade científica. Galera radiológica, a gente termina aqui a nossa conversa de hoje. Espero ter sido esclarecedor e se você gostou, deixa um like lá. E a gente volta com um vídeo explicando o que acontece dentro dessa ampola de raio-x. Já vou adiantar para vocês que o raio-x ele se forma de 2 formas: a radiação característica e a radiação de Bragg-Strahlung, ou de frenamento. E poderei estar aqui explicando para vocês como que isso ocorre. Dê um like no nosso canal, tá ok? E aí a gente se vê. Até a próxima, bons estudos!